Fala pessoal, gostaria de conversar um pouco com você sobre a questão das fraudes no INSS, né, que circulou nessa semana. Né, a Polícia Federal, o Ministério da Previdência Social descobriram, né, um esquema onde os aposentados, né, aposentados, pensionistas da Previdência Social vinham sofrendo descontos ilegais nas suas aposentadorias, nas pensões, por meio de entidades, né, que fraudavam assinaturas desses aposentados, desses pensionistas, inserindo eles nas suas entidades, nas suas associações, nos seus sindicatos, de forma ilegal, sem o conhecimento deles. Então, o que essas entidades faziam? Essas entidades elas têm convênios com o INSS, com o Ministério da Previdência Social, no sentido de quê? De que eles fazem um convênio com esses aposentados e pensionistas e eles cobram uma mensalidade deles, uma mensalidade, tá? Um valor mensal de contribuição. E em troca disso, essa mensalidade, essas instituições, essas entidades, associações, elas deveriam fornecer a esses aposentados e pensionistas planos de saúde, em acesso a descontos em medicamentos, em eventos de lazer, então, alguns benefícios, né? Mas algumas dessas entidades e associações, elas estavam inscrevendo eles, tá, nessas associações e efetuando esses descontos por meio do INSS, efetuando esses descontos sem autorização dessas pessoas, fraudando, inclusive, assinaturas e não repassando esses benefícios. Então, no meio dessas investigações, apuraram um esquema, né? Um esquema de roubo de aposentadorias, de pensões, que vem desde 2016. Então eu tô vendo aí na internet, principalmente, né? Os bolsonaristas, a direita, né? Querendo culpar o governo Lula por isso, mas não tem sentido isso, por quê? Porque isso vem de muitos anos, né? Isso vem desde 2016. Isso começou no governo Michel Temer, governo golpista Michel Temer, passou pelo governo golpista também, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, chegou ao governo Lula. Então é o seguinte, eu quero entender o seguinte, como é que a culpa é do governo Lula? Que eles estão querendo culpar o governo Lula, né? Disso. Se isso começou no governo Temer, passou 4 anos do governo Bolsonaro e ninguém fez nada. Aí o governo Lula que desmantela a fraude, né, desmantela a fraude, demite o presidente do INSS, até inclusive um ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, também saiu do governo, que é um ministro que nós sabemos da competência dele, então não acredito que ele tenha nenhuma parte nisso, né? Mas ele preferiu sair do governo. E acaba com o esquema, é ocupado, enquanto os outros governos que permitiram isso acontecer não fizeram nada, sendo que, inclusive, das 7 das 9 entidades que vinham cometendo essas fraudes no INSS, elas tiveram, né, seus convênios com o INSS durante o governo Bolsonaro, 7 das 9. Então, grande parte das entidades, elas iniciaram esse esquema durante o governo Bolsonaro. É verdade também que essas fraudes aumentaram durante o governo Lula também, é verdade isso. Tá? Então, não estou querendo aliviar para ninguém, eu só estou questionando isso, que os bolsonaristas e a direita, elas querem sempre culpar o governo do PT, sempre culpar o governo Lula, sendo que isso é uma coisa que aconteceu no governo deles. Tá? Então, deixar bem claro isso aqui, porque eles usam isso. Que o governo do PT, infelizmente, o governo Lula, ele se afastou dos trabalhadores. E eu já critiquei muitas vezes isso aqui. Sabe? Tem pessoas ali no governo Lula, principalmente o ministro Fernando Haddad, que não tem nenhum compromisso com os trabalhadores. São inimigos dos trabalhadores, na verdade. Tá? Mas o presidente Lula, ele é uma pessoa, né, que ele veio da classe trabalhadora. E o partido, o PT, é um partido formado por trabalhadores, embora tenha perdido muito sua essência nos últimos tempos. Então eu estou sempre criticando o governo Lula aqui, estou sempre dizendo a verdade dos fatos. Então, mas eu não entendo isso, que a direita quer usar o governo do PT, pela sua ligação com os trabalhadores, para voltar ao poder e atacar os trabalhadores ainda mais. Né? Essas pessoas do governo Lula que vêm atacando os trabalhadores, eles são de direita também. Eles são de direita. Então eles querem infiltrar essas pessoas no governo Lula para voltar ao poder, para atacar os trabalhadores ainda mais, continuar com seu projeto de privatização, sabe, de corte de gastos sobre os trabalhadores.
de fim de direitos trabalhistas, fim de direitos sociais, de ataque, né, aos setores populares, aos setores culturais. Então, é muito importante deixar claro isso. A culpa não é do governo Lula, sabe? Embora todos tenham uma parcela de culpa nisso, tá? Porque isso vem de anos. Mas o mais importante nisso tudo, gente, é dizer que, sabe, isso na verdade não é culpa de um governo, isso é culpa do capitalismo. Isso é culpa dessa busca incessante, porque tudo tem que ser na base do dinheiro, tudo tem que ser na base do lucro. Tudo tem que ser na base do lucro, sabe? Não há mais humanidade, sabe? Eles usam, ó, pra você ver, usam idosos, né? Pessoas que trabalharam a vida toda, construíram o país. E no momento da velhice deles, né? Que eles devem estar sossegados, tranquilos, estão sendo roubados. Então, gente, é um absurdo isso. Quem fez isso tem que pagar. Eu acho que o governo federal agora deveria, né? Identificar as pessoas que foram lesadas por essa fraude, editar uma medida, um decreto de crédito suplementar, mandar para o Congresso, para ter os recursos, né, para pagar essas pessoas, né, para restituir aquilo que foi roubado delas. Né? Então, é um escândalo total, é um roubo que algumas instituições, os sindicatos e entidades, né, se beneficiaram, né? Inclusive tem um sindicato, né? Até por isso também eles estão pegando muito no pé do presidente, que o vice-presidente do sindicato é irmão do presidente Lula, né? É vice-presidente de um sindicato que teria se beneficiado desse esquema. Mas ele não foi implicado nessa operação. Mas tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado, né? E o mais importante é o seguinte, nós entendermos que enquanto tiver capitalismo, essas coisas vão acontecer. Enquanto tiver capitalismo, corrupção vai acontecer. Corrupção acontece por conta do capitalismo. As pessoas são vítimas da corrupção por conta do capitalismo. Então, enquanto nós tivermos essa ideia de que tudo tem que ser na base do lucro, do dinheiro, enquanto tiver essa ideia de lucro acima da vida das pessoas, fraudes e roubos como esses vão acontecer. Então, o que nós temos que fazer é pressionar, lutar contra o capitalismo e construir, né, uma sociedade voltada para os trabalhadores, construir o poder popular, que é o nome desse canal. Que é isso? É colocar os trabalhadores no centro do poder. É os trabalhadores se organizarem em conselhos populares e terem poder de decisão sobre tudo que é decidido no país. Sabe? É os próprios trabalhadores estarem no governo, estarem nas empresas públicas, estarem nas instituições e resolverem seus próprios problemas. Então é só assim, quando nós tivermos o poder nas mãos, os trabalhadores tiverem o poder nas mãos, né, é que as coisas vão ser resolvidas. Você que é aposentado, pensionista, olha no seu contra-cheque se você foi vítima disso, entre em contato com a ouvidoria do INSS, né, faça a sua denúncia, vamos cobrar para que o governo reembolse os trabalhadores que foram vítimas dessa fraude, dessa corrupção. Tá? Mas é importante deixar claro, isso não é culpa do governo Lula. Né? Isso aí começou nos governos anteriores, tá? E a direita está aproveitando isso para colocar na sua mente que eles têm que voltar para o poder, para continuarem a mesma política de ataque ao povo que eles vinham fazendo. Que o governo Lula também está fazendo, porque se aliou a ele, se aliou à direita. Então por isso que eu critico aqui, para que haja uma mudança de posição do governo. Sabe, eu critico aqui no governo Lula para que haja uma mudança de posição e o governo venha para a esquerda e atenda de fato os interesses dos trabalhadores. Porque enquanto ficar colocando gente de direita dentro do governo, vai acontecer isso. Vai perder a eleição para esses caras em 2026 e eles vão voltar para o poder e vão massacrar ainda mais os trabalhadores. Então, vamos lutar juntos, vamos lutar pelo fim do capitalismo, tá? Pela inclusão social dos trabalhadores, para que quem foi roubado nesse esquema seja reembolsado, né? Tenha de volta aquilo que foi roubado durante esses anos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cresce, o povão não ganha nada sem direito até uma casa.